Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos então apresentando uma formação extraordinária com a ajuda da professora Lúcia Helena Galvão, da Nova Acrópole. Mas só que ela é uma professora de filosofia mundana, tá? A gente só está usando o conhecimento dela referente ao estudo do livro da Guerra da Arte, né, do escritor, o nome dele, deixa eu confirmar aqui. A minha vida se divide. Steven Pressfield, tá? A gente tá trabalhando essa parte de como superar a resistência, a vontade humana, como identificar o que é essa resistência. Então, pode ter dado um pouquinho de um nó na mente de vocês, referente à primeira formação, parte 1, e com a formação parte 2. Por quê? Por causa que na parte 1 eu mostrei claramente a parte mais negativa mesmo da resistência, né? Por causa que ela passou essa informação pra gente do curso, né? Do que ele ensinou. Mas tem a parte positiva da resistência também, que é usada por Deus como chamados testes, para poder nos ensinar a amar, a superar-nos em todos os sentidos, a ser um obstáculo para nós pularmos, né? Todos os dias. Então, e é através desses obstáculos, esses obstáculos são os degraus que nós subimos até Deus. E Ele abre os véus para nós à medida que nós enfrentamos todos esses obstáculos enquanto estamos em vida. Então, no livro do céu, Jesus fala muito sobre essas contrariedades, as cruzes, né? Ele chama de cruzes diárias que Ele permite ao homem, que é justamente através das cruzes que virá a santidade. Né? O caminho de santidade perfeita, a perfeição divina, a santidade de perfeição. O caminho da perfeição é através de se vencer constantemente, né? E a gente sabendo que tem as 7 moradas da alma, para cada morada você tem um obstáculo para ser vencido, para poder passar para a próxima morada, em que Deus abre o véu para você, abre a porta, né? E Ele precisa conhecer você, ver que você é alguém que se supera sempre, que busca essa superação constante. Então, a gente tem uma intenção pura de ajudar todos aqui a realmente aprender a reconhecer a sua vontade humana, aquilo que é negativo, aquela vontade que te puxa para baixo, aquela resistência que quer te impedir de crescer, que sempre está te aplaudindo enquanto você está para baixo. Né, que está sempre mantendo você sempre na direção oposta do que Deus sonhou para você. Mas quando você começa a subir para cima, vem com toda a força a resistência para te parar. Então, tem esse lado também. E tem a parte onde você sendo abençoada e agraciada por Deus, Deus permite, né, na sua vontade permissiva, esses obstáculos para que sejam degraus, para Ele reconhecer, né, a sua igualdade com Ele, que é um Deus que se supera em amor, que nunca para de transbordar o seu amor, que nunca para de superar-se. E Ele coloca em nós essa essência, né, essa essência de uma vontade plena de felicidade, que nós queremos, de realização, né, de plenitude. E essa força vem dele, somente dele. Somente dele. Jesus deixa muito claro no livro do céu que ele quando o Deus nos criou, né, fez o nosso corpo, antes de soprar o seu hálito divino de vida, que Jesus era para ele. Ele foi o primeiro homem, né? E ele, ao ver o corpo humano sendo feito com ele mesmo, né? Pai, Filho e Espírito Santo fizeram, ele entrou com sua alma e seu espírito dentro, Jesus fala, dentro desse corpo, antes de Adão sequer ser colocado ali, né? O espírito de Adão e a alma de Adão ser colocada, Jesus entrou nesse corpo e fez todos os primeiros atos humanos
nesse corpo humano, né? Para poder ligar a Ele, que é o primogênito, o homem verdadeiro, o primeiro de todos, o sonhado por Deus, né? E derivado dele é o povo gerado, a raça humana, é da palavra humanada. Então Jesus ele tem muito a nos dizer no livro do céu, referente a esses mistérios grandiosíssimos, infinitos que ele tem para nos ensinar, e tem muita coisa que a gente ainda vai tratar nas nossas formações extraordinárias. Nós estamos terminando, logo estamos acabando as traduções inteiras de todos os livros do céu, a leitura, e vamos começar a fazer um constante estudo, mais do que nunca super meditado e refletido de cada detalhe que Jesus abordou no livro do céu. Mas para poder a gente fazer isso, a gente está fazendo a introdução total, né, de como a gente mergulhar nesse conteúdo e penetrar profundamente no sonho, no projeto de trazer em ordem a criatura, como ela foi planejada por Deus, projetada por Deus, em Jesus Cristo. Então, como fazer para que a gente seja, né, como Jesus foi? Ele também tinha um objetivo e lutou, né, e correu para exercer esse trabalho enquanto ele estava humano aqui na Terra. Ele nasceu, viveu, né, e viveu somente para poder concluir a sua missão. E não foi somente morrer na cruz e nos redimir, não. Ele não fez só isso. Em toda a sua vida, desde quando ele, né, desejou descer do céu, não era só redimir a humanidade. O projeto principal é trazer o homem à ordem estabelecida para com Deus. O homem é a voz de Deus. O homem foi criado para pensar e falar e executar obras em nome de Deus, por Deus e em Deus. Mas o homem utiliza sua boca para ofender a Deus hoje. É totalmente o oposto, né? Através da ação de inveja de Satanás, conseguiu penetrar em nossa humanidade, trazendo o pecado original, e nós hoje fazemos o contrário do que foi projetado para Deus. Mas nossa missão aqui está trabalhando poderosamente para trazer essa realidade de que nós não somos criados para ofender o nosso Criador, o doador de todos os nossos bens, né? Nós nascemos e nós fomos criados para sermos bênção e não maldição. E estamos sendo maldição por muitos anos a fio. E Jesus conseguiu, com sua vida, transformar toda essa maldição em possibilidade de bênção, trazendo para nós essa realidade do reino da divina vontade. Só ser redimido e salvo não te traz a entrar nesse reino da divina vontade. Para entrar nesse reino da divina vontade, você precisa viver plenamente todos os atos, corrigir e expiar e todos os atos que você fez contra o doador de todos os bens. Se você não fizer isso em vida, você vai ter que fazer no purgatório. E se você não quiser nem ir por purgatório e decidir se ofender a Deus de uma forma obstinada e dizer não totalmente a essa vontade de Deus, infelizmente ele vai te dar aquilo que você realmente quer, né? O afastamento total e definitivo, que é o inferno. Lá no inferno, você vai viver sobre a justiça da vontade divina, que é justamente viver simplesmente na ausência de Deus, que é algo insuportável. Então, não vale a pena. Mesmo você que não acredita direito se Deus existe ou não, não vale a pena arriscar. Não vale a pena arriscar. Vale a pena você mergulhar nos ensinos do livro do céu, dado pela serva de Deus, Luísa Picarreta Noss, que foi ditado pelo próprio Jesus Cristo, com todas as verdades e os pingos nos is que faltam na Bíblia, mas não substitui a palavra de Deus. A palavra de Deus é a profecia revelada, e dela provém o livro do céu. O livro do céu só vem para complementar todo o ensinamento bíblico, desde o primeiro, do Gênesis até o Apocalipse. O livro do céu vem colocar a nós uma chave de leitura da santa palavra de Deus. Então, nada substitui da palavra de Deus, somente vem
elevar a santa palavra de Deus. Então, você que é evangélico, você que é protestante, que não acredita que é possível, saiba que a palavra de Deus, ela precisa ter chaves de leitura, precisa ser aberta pelo próprio Espírito Santo para o nosso entendimento. E é o Espírito Santo quem disse claramente através de Jesus Cristo que ele daria para nós o que faltava para entendermos a sua santa palavra. Que Jesus tinha muito a dizer a nós, mas naquela época não era possível, e agora ele quer dizer. Então, a gente vai continuar essa formação e a gente vai mergulhar mais e mais, continuamente, profundamente, no entendimento da divina vontade. Fica conosco, continuando o curso, e vamos estar comentando nos intervalos. Fique feliz de saber que você está curtindo, e peço que você compartilhe essa formação. Peço que você curta o vídeo e compartilhe para o máximo de pessoas possível. Faça o bem para as pessoas. Se esse material fez algum bem para você, então não deixe de fazer o bem para os outros. Não tenha vergonha de ser um instrumento divino, nas mãos de Deus. Não deixe de compartilhar. Amém? Continuando então. Já teve gente com problemas enormes, que nem por isso deixou de ir lá e dar o seu recado. Portanto, pode ser até que os argumentos da resistência sejam verdadeiros, mas não são suficientes para te deter. Ou seja, mais uma enganação. E a resistência pode ser vencida. As grandes obras da humanidade são prova disso. Se alguém não tivesse vencido a resistência, quem fez a 9ª Sinfonia? Quem construiu Santa Sofia? Quem esculpiu Moisés? Se alguém não tivesse vencido a resistência, as coisas mais belas que a gente tem não existiriam. As grandes obras são rastro daqueles que venceram a resistência. E se um venceu, é sinal de que nós temos essa possibilidade. Não quero dizer que nós vamos construir Santa Sofia nem o Moisés, mas algo de grandioso, proporcional às nossas possibilidades, vamos fazer, porque o ser humano é um ser grandioso. E veio ao mundo para deixar sua pegada. E não pode se permitir nem se acomodar à mediocridade, porque isso é a raiz da infelicidade de todos os males do mundo. E aí a gente vai entrar na segunda parte, vamos fazer o nosso intervalo. Ele diz, olha, a minha vida se divide em antes e depois de me tornar um profissional. A palavra amador vem de amor. Mas, em geral, o pessoal tem a ideia de que um profissional é aquele que trabalha por dinheiro e o amador trabalha por amor. Ele diz, não é bem isso. O amador, na verdade, é uma pessoa que não tem a seriedade, o compromisso e a responsabilidade que permite ele vencer a resistência. Ele leva as coisas como um esporte, como uma brincadeira. Ele leva a sua vocação como um esporte, como uma coisa secundária na vida. Isso não dá a ele a garra e o entusiasmo e a força suficiente para poder vencer a resistência. Então o amador não chega a amar, ele tem uma paixão pelas coisas, mas não chega a ter um amor comprometido o suficiente para fazer as coisas. Então ele vai falar um pouco sobre a lógica de um amador e de um profissional. O amador faz as coisas por diversão, quando sobra tempo. Então, imagine você, sei lá, um poeta. Quando eu tenho um tempinho sobrando, eu vou lá e escrevo uma poesia. Um escritor, uma pessoa que faz um trabalho social, eu não tenho nada para fazer e vou lá e faço um pouquinho. Isso é típico de um amador. O profissional faz para valer, sempre, todos os dias. Da mesma maneira que ele trabalha e isso alimenta o seu corpo e tem que ser todo dia, o seu sonho alimenta a sua alma, tem que ser todos os dias. Ele tem um compromisso constante com isso. O amador faz isso como passatempo, o profissional age por vocação. É inexorável, ele sabe que isso é a coisa mais importante da sua vida. O amador se dedica a isso tempo parcial, o profissional tempo integral. Todo o tempo que ele pode dispor para fazer aquilo que ele acredita como nobre, como bom, ele vai dedicá-lo. Não existe nada mais importante na sua vida do que a realização da sua alma. E ele vai levá-lo a sério. Luta diariamente por isso. O amador tem isso como um bico, como uma ocupação secundária, enquanto que o profissional é uma atividade real de dedicação integral. Para ele é uma questão de vida ou de morte. Da mesma maneira que um profissional, digamos, dentro de uma relação de trabalho, está ali todos os dias batendo o seu ponto, tem uma responsabilidade, tem um compromisso, o profissional também tem. E por isso ele chega a vencer a resistência e fazer coisas dignas de nota. Você não vai encontrar uma pessoa que tenha feito alguma coisa importante na história que atuasse só de vez em quando não tinha o que fazer. Um grande artista, um grande guerreiro, um grande político, um grande ativista social, uma pessoa que tenha feito algum trabalho pela humanidade. Quem que só atuava quando não tinha nada para fazer, como diversão, como hobby?
Percebem que aqueles que fizeram algo deram a sua vida por isso? Era uma dedicação séria, constante, perseverante. Isso é um profissional. Aí ele vai dar algumas dicas de como ser um profissional. Muito interessante, diz que esse escritor, Somerset Maugham, perguntaram para ele: como é que você escreve? Sempre ou só quando tem inspiração? Aí ele teria respondido: eu escrevo apenas quando a inspiração vem. Felizmente ela vem todas as manhãs às 9 em ponto. Lógico, só quando a inspiração vem, mas eu me preparo e crio todo o cenário para vir, ela vem todo dia, porque eu estou ali todo dia. Ou seja, pontualmente, todos os dias eu sento, trabalho e espero por ela. Faço a minha parte, abro as condições para que ela venha. E ele faz exatamente isso, Prestes, inexoravelmente, naquele horário na frente do seu computador. Pontualidade, seriedade, sintonizar o relógio com o da musa. Então ele fala um pouco do dia a dia dele. Ele acorda, faz os seus afazeres diários, limpa a casa, isso é muito bonito, mais adiante ele vai falar sobre isso, deixa o ambiente mais adequado possível. Ele considera que a ordem física influencia na ordem mental. Uma passagem linda que ele diz: eu limpo até o capachozinho da porta, para que as musas ao entrarem não sujem suas roupas. E senta, faz uma oração e começa a produzir e trabalha até o horário marcado, ele bate ponto. Não vê como é bonito ele falando disso. Ele diz que você tem que ser inexorável com a resistência. Um alcoólatra sabe que quando ele para de beber um único drink, o derruba. É a mesma coisa com a resistência. Uma única paradinha você não vai voltar mais. Parar 3 meses para fazer outra coisa, vai parar para sempre. Não pensem que isso que eu faço é porque eu acho que o meu trabalho é imprescindível. Se eu não fizer, a humanidade vai morrer. É imprescindível para mim, que vim ao mundo para ser humano. É o resultado da minha existência. Talvez a humanidade viva bem se eu não fizer o que tenho que fazer, não seja tão importante assim. Mas para mim é imprescindível não viver em vão. Não posso abrir mão de ser aquilo que eu vim ser, porque senão eu não vou ser nada. Porque o pessoal o acusa de se considerar importante demais, o seu trabalho vai fazer muita falta. Olha, cuidado, que isso é argumento da resistência. Vai fazer falta para você é uma questão de vida ou de morte. Ele fala a respeito como se fosse uma caçada. Ele fala do abutre que fica voando na frente da casa dele procurando um rato. Que é uma questão de sobrevivência. Se ele não pegar aquele rato, não tem comida para os seus filhotes, não tem como ganhar aquele dia. Ele diz que ele faz o trabalho dele, ganha aquele dia e dorme o sono dos justos. Cumpriu a sua caçada naquele dia, pegou a sua presa, fez o seu trabalho. Mas ele sabe que quando ele acordar, a resistência vai estar esperando ele para o café da manhã. Não se vence definitivamente. Todos os dias é uma batalha. Como se sentir um pobre coitado? Isso é ótimo. Ótimo. Ele fala que ele foi fuzileiro naval, foi, de fato, isso está na biografia dele. Você sabe o que é um fuzileiro naval americano? Um mariner? Aquela turma barra pesada? Ele diz: olha, todo mundo pensa que os mariners são terríveis, capazes de fazer qualquer coisa. Eles não são tão bons assim, não. Mas, na verdade, teve uma coisa que eles me ensinaram que foi de uma utilidade tremenda, que é se sentir um pobre coitado. Eles adoram ser pobres coitados. A marmita deles é a mais fria de todas as forças armadas. A corporação deles é a que mais tem baixas. Eles são os que mais passam por dificuldades, frio, fome. São aqueles que vivem as maiores adversidades. Eles têm orgulho disso. Diz que eles falam que o pessoal das outras forças armadas são os fracotes. Não sabem o que é se sentir um pobre coitado. Diz que quanto mais desgraça tem, mais eles ficam orgulhosos. Eu sou um pobre coitado, ou seja, eu sou resistente, estou preparado para a adversidade. E ele diz que assimilou isso, porque se você não assimila isso, você não consegue realizar nada. Ele diz: artista e qualquer um que assuma o seu trabalho é voluntário para o inferno. Vai passar por isolamento, inveja, crítica, insegurança, etc, etc. Trata-se de uma guerra. Peguem esses filmes que tem aos montes aí, falando de algum homem que fez alguma coisa expressiva na vida. Eu estou falando para vocês só de artistas, mas qualquer coisa. Tem um filme que se chama Caçador de Troia, que mostra o descobridor das ruínas arqueológicas de Troia, Henrik Schliemann. Até tentar matarem ele, tentaram. Debochavam dele, diziam que depois que ele saísse, porque Troia era considerado lenda, né? Depois que ele terminasse de procurar Troia, ele ia procurar a casa da vovozinha do Chapeuzinho Vermelho. Era motivo de chacota, motivo de agressões, às vezes físicas. Toda pessoa que tentou realizar os seus sonhos teve que saber se sentir um pobre coitado e ter um certo orgulho disso. Porque é uma guerra. É uma guerra interna que provoca resistência externa também, não é fácil. Incomoda muita gente, provoca inveja, provoca todo tipo de hostilidade.
Se você não tem um certo orgulho de se sentir um pobre coitado, é que nem o pessoal diz, são fracotes, não vai dar. Não vai dar conta da batalha. É largar pelo meio. Todos nós já somos profissionais. Como? No nosso trabalho. Pela sobrevivência física, fazemos tudo. O chefe é chato, o chefe implica, o chefe às vezes é neurótico, a gente suporta tudo, está lá, bate o seu ponto, só sai depois que toca a sirene, não é? Ou seja, tem resultados no mundo real, domina a técnica, tem senso de humor sobre o que faz, ou seja, não dramatiza muito seus erros. Eu vejo às vezes pessoas, porque essa altura eu tenho 26 anos de nova própria. Ao longo desses anos, muitas pessoas já passaram, já foram meus alunos, entraram e saíram. E às vezes acontece de eu ver essa pessoa muitos anos depois no seu ambiente profissional. Aí você percebe que uma pessoa que gostava do curso, gostava do que a gente ensinava, mas não teve perseverança o suficiente para vencer a resistência e continuar ali 2 horas por semana fazendo um curso que estava proporcionando para ela crescimento. Não conseguiu vencer a resistência. Mas no seu trabalho está ali, 20 anos, 30 anos e não falta. Por quê? Porque o físico não admite que você baixe a guarda e deixe de alimentá-lo. Mas a alma, sim. Não tem tanta sensibilidade assim ao chamado da sua alma. Ou seja, tem a capacidade de perseverança e constância quando é para aquilo que lhe interessa, né? Que ainda não despertou um interesse por nada mais sutil. Nós somos profissionais do nosso trabalho. Estamos lá, comprometidos a longo prazo. O ano que vem, a gente vai estar trabalhando. Se não fosse esse emprego, é outro. E estaremos lá todo dia, batendo ponto. O amador é aquele cidadão que não comparece todos os dias, não fica o dia inteiro. Os riscos são ilusórios e falsos, porque ele acha que se ele não realizar o seu sonho não vai acontecer nada. Não recebe remuneração, ele vai explicar esse detalhe. Identifica-se demais, se ele cometer algum erro ele morre porque ele não suporta a crítica. Não possui senso de humor e não se expõe a julgamentos no mundo real. Você escreveu uma poesia, você mostra para quem? Para o seu melhor amigo. Ah, que lindo, como você escreve bem. Ele está falando para agradar você. Publica no jornal e vê o que vão dizer. Aí você está no mundo real. É aquele que quer realizar os seus sonhos, quer pisar no mundo real, ainda que seja para ser achincalhado, mas no mundo real. E não numa rodinha de amigos que vão dizer só o que lhe agrada. Entende? Então o amador vive num mundo fantasioso e não leva a sério o seu sonho. História do King Kong, que macaquinho simpático, né? Ele tinha feito vários roteiros já, o Steven Pressfield, e não conseguia vender nenhum, já tinha uns 9 roteiros que ele fala. Aí ele conseguiu essa oportunidade de fazer o roteiro do King Kong 2. Foi um fracasso da face da terra. Ele diz, olha, eu convidei os meus amigos para irem para a Van Premiere, para o lançamento do filme, só tinha os meus amigos no cinema. Eu tinha programado uma festinha, depois eles sumiram todos de vergonha, nunca tinham visto um filme tão ruim. Foi um fracasso. O crítico do jornal disse assim, eu espero que o seu nome não seja realmente Steven Pressfield, para não envergonhar os seus pais. Aí diz que um amigo ligou para ele e disse, e aí, você vai desistir? Não, agora eu estou no mundo real. Eu tive uma derrota, mas no mundo real, e não mais no mundinho de fantasia da meia dúzia dos meus amigos. Agora que está começando. Eu tive um fracasso, mas é melhor você fracassar na arena do que ficar só nos bastidores ou na porta a vida inteira. Então, agora eu estou na arena, ou seja, agora é para valer. O profissional sabe que esse amor em demasia, tipo paixão do amador, vai gerar um envolvimento emocional tão grande que ele não vai conseguir fazer nada. A primeira crítica vai derrubá-lo, a sua ansiedade não vai deixar que ele se concentre, ele vai depender da aprovação externa. Então ele tem necessidade de ter uma certa frieza, um certo distanciamento. Então o profissional, ele diz que tem que ter a mentalidade da marmita, como se ele fosse assalariado. Eu sento todos os dias e escrevo. Não me importa se vão gostar, se não vão gostar. Estou cumprindo o meu dever com a minha alma. E é como se eu fosse ali um empregado, um profissional. Ele diz, eu faço reuniões, sabe as empresas que fazem reunião toda segunda-feira com seus funcionários para discutir a pauta da semana? Eu faço uma reunião comigo mesmo e discuto a pauta da semana e depois eu cumpro. Ele chegou ao ponto, ele vai falar já disso, de criar uma empresa, ele chama de Você S.A. onde tem ele patrão e ele empregado. Para ele cobrar dele mesmo pontualidade, frequência, todos os dias. Ou seja, tem que ter um certo distanciamento que permite que ele se concentre no seu trabalho, não dramatize nem as vitórias nem as derrotas e não seja derrotado por essas circunstâncias que são sempre difíceis. Tá? Então, atuar por dinheiro como se fosse arrefece a febre.
inculca sangue frio, inexorabilidade, mentalidade da marmita. A pessoa que realiza o seu sonho é soldado de infantaria, está ali todo dia. Fez sucesso, não fez, não importa, eu amo o meu trabalho. Resistência adora orgulho e presunção, vaidade e afetação. A musa favorece os que trabalham com afinco e sobriedade, sem pressa e sem pausa. Eu tenho um salário, estou aqui para ganhar o meu pão. O meu salário é a realização da minha alma. Ainda que não entre nem um tostão, mas eu faço de conta que entro. Eu compro horários, eu tenho uma responsabilidade. Isso não é brincadeira, isso é sério, entende? O amador, ele acha que se ele não fizer, não dá em nada. Isso é terrível. Ele realmente não vai fazer nada. Um profissional é paciente. Ele diz, a resistência usa a fantasia das pessoas como sua armadilha predileta. Vou escrever um livro, vou me tornar um escritor famoso. Não vai acontecer nada no seu primeiro livro. No segundo, aliás, talvez não consiga nem quem publique. Ele diz que vários livros dele foram para lixeira, sem que ninguém lesse. Vários, estou brincando. Tá? Roteiro, só roteiro de cinema, 9. Tá? Não vai acontecer nada, mas você vai ter vencido a resistência. Não importa se o que está ali vai ser publicado, vai ser lido, mas você venceu a resistência. Foi abrindo um espaço de responsabilidade, foi criando técnica, foi dando condições para que em determinado momento a musa agisse através de você. Então, profissional, seriedade, responsabilidade, toda vez que se dedica a um sonho ou se dedica como um profissional, ou não vai fazer nada. Sonho não é hobby, isso é coisa de amador. E amador é derrotado pela resistência em 2 tempos. Tá? Profissional tem mentalidade da formiga, paciente, preparado para trajetos longos. Ele sabe que tudo custa o dobro e demora o dobro do planejado. Ele não tem expectativas, ele trabalha sem pressa e sem pausa, todos os dias. Um profissional busca ordem, como eu falei para vocês, para que as musas não sujem suas vestes. Como é lindo isso. Já ele vai entrar nessa parte mais metafísica. Ele acredita que existe todo um cerimonial para gerarmos um trabalho. Tá? Então a ordem é fundamental, a ordem favorece a ordem mental. Ele conta que ele morava na caçamba da caminhonete Chevrolet dele por muitos anos, que era uma bagunça tão grande que ele tinha que tirar uma tonelada de roupa suja para achar a máquina de escrever dele lá embaixo. Ele disse, não me admira que eu não criasse nada que preste, porque a musa não manifesta num espaço desse. É necessário ordem física, para que haja ordem mental. Um profissional concentra-se na técnica, domina o como e deixa o que para os deuses. Rito. Ou seja, ele procura a responsabilidade, a ordem, dominar toda a técnica que ele precisa e ele sabe que a inspiração vai vir quando ele se tornar digno. Mas que a inspiração não é dele, vem de cima. Se ele cumpre todo o rito, faz tudo aquilo que lhe corresponde, parece que tem algo, que daqui a pouco ele vai falar disso, um algo mais que desce sobre você e te honra com a inspiração. Se você cumpre o rito, coloca todas as coisas no seu devido lugar. O profissional não aceita desculpas. Se ceder hoje, tem dupla chance de ceder amanhã. Ou seja, hoje eu não vou trabalhar porque eu estou com gripe, amanhã a tua gripe vai piorar. Ou você vai inventar uma coisa mais grave ainda. Se você detém um dia, a probabilidade de amanhã deter 2, 3, 10 e não voltar mais, você deu espaço para a resistência e ela vai entrar com tudo. Ele fala que é que nem telemarketing. Se você disser alô, você está perdido. O profissional nem atende o telefone. O profissional não atende o telefone. Olha que lindo. Para que as musas não sujem suas vestes. Ele limpa até o capachinho da porta. Ele está à espera das musas. Para que elas não sujem as suas vestes. Aí senta e trabalha com todo o rito. Os objetos que para ele são simbólicos e uma oração, inclusive. Que é a invocação às musas de Homero. Lindo, lindo demais. Um profissional é preparado, trabalha no mundo real, com adversidade e oportunidade. Ele sabe que campo perfeito só no céu. Acho que ele foi jogar golfe na Escócia, a praga, né? Porque os escoceses são o diabo nesse esporte. Aí diz que ele foi dar uma tacada perfeita. Aí bateu o vento e arrastou a bolinha dele para o outro lado. Aí diz que o Cade, que segura lá os tacos, olhou para ele assim, sorridente, debochado, só tem que contar com o vento. Diz que ele ficou irritado, mas o vento. Você tem que contar com o vento, faz parte. Ou seja, você está no mundo real, tem vento, tem tudo. Você tem que contar com todas as circunstâncias e descontar o vento para que a tua bolinha chegue na caçamba. Sabe que mundo ideal, sem vento, sem trepidação do terreno, só se você estiver jogando golfe no paraíso. Aqui sempre vai ter essas coisas. Ele conta com isso, se prepara cada vez mais. A resistência é fértil e astuta e terá armas diferentes todos os dias.
O objetivo do profissional não é ter um êxito que amanhã o meu nome vai estar no jornal. O objetivo do profissional é todo dia vencer sobre mim mesmo. Todo dia ser vitorioso sobre a resistência. Eu ganhei o meu dia, eu durmo o sono dos justos. Porque eu fiz o que me correspondia no dia de hoje. O prêmio do profissional é o sono dos justos. Eu ganhei o meu pão de hoje, cumpri minha missão. Ele não espera glórias, não espera reconhecimentos, ele garante a si mesmo. Honra aquilo que lhe corresponde e descansa em paz. Um profissional não se exibe, não ostenta, embora tenha seu estilo próprio. Acho muito bonito aquele pianista maravilhoso brasileiro, que hoje é um dos maiores do mundo, Nelson Freire, fantástico. Ele diz num documentário sobre a vida dele, que se vocês não assistiram, não sabem o que estão perdendo, ele é uma figura muito especial. Ele diz, olha, quando começam a me aplaudir demais, eu saio de cena. O pessoal diz que isso é petulância minha. Não, eu não quero desonrar os méritos que não são meus, são da música. Entende? Essa pessoa vai fazer muita adulação, eu não gosto. Eu saio de cena e vou embora para o meu camarote. Não são meus os méritos, é da música. Ela só passa por mim. Mas é uma humildade, uma simplicidade tão grande que você sabe que ele realmente se sente assim. Um pontífice, né? Uma ponte através da qual a música passa, mas o mérito não é dele. Então, claramente, né? O que ela está dizendo é justamente aquilo que a gente vive com Jesus, né? Os méritos não são nossos, a gente só faz a nossa parte. Então, claramente, a gente quer comentar bastante sobre essa realidade, né? E eu vou trazer um trecho de ontem que a gente leu do livro do céu, que vai, assim, ajudar a gente a entender um pouco do que Jesus espera de nós. Referente a tudo isso que ela estava falando, vai trazer luz nesse momento, esse texto da Luísa, que a Luísa escreveu, né, ditado por Jesus, vai trazer luz para nós. Então, vamos ouvir. É um trecho do dia 13 de fevereiro de 1931, no volume 29. Ele fala que... ela escreve, minha vida, o meu mais doce Jesus, venha em meu auxílio, não me abandone. Com o poder de sua santíssima vontade, invista minha pobre alma e apague tudo que me perturba e me tortura. Deixe o novo sol de paz e amor nascer em mim. Caso contrário, não sinto mais força para continuar fazendo o sacrifício de escrever. Minha mão já está tremendo e a caneta não desliza sobre o papel. Meu amor, se você não me ajudar, se não remover de mim sua justiça que me justifica, no estado em que me encontro, sou incapaz de escrever uma palavra sequer. Portanto, ajude-me e eu me esforçarei na medida do possível, né, sendo a ponte, o como, né, em obedecer à inspiração, o que me mandar escrever. Você me contou muito sobre sua santíssima vontade. E como são coisas passadas, farei tudo junto com um pequeno aceno de cada coisa relativa ao seu desejo divino. De onde, me sentindo oprimida e cheia de intensa amargura, o meu doce Jesus, se mostrando e me apoiando em seus braços, me disse: minha filha, coragem, pense que uma vontade divina é que te inspira e que reina em você, que é a fonte da felicidade e da verdadeira alegria, pela qual a sua amargura e opressão é que forma as nuvens ao redor do sol da minha vontade, que impede que seus raios de inspiração e luz brilhem em todo o seu ser, que quer fazer você feliz, realizada. Sente a felicidade que ele quer devolver em troca de sua amargura. E apesar de você ter um sol divino à sua disposição, em virtude de sua amargura, sente a chuva que a oprime, que enche sua alma até a borda. Porque você deve saber que quem vive na minha vontade, vive no centro da esfera do sol divino, e pode dizer: o sol é todo meu. Por outro lado, aqueles que não vivem nele, vivem na circunferência, somente ao redor da luz em que o sol divino se espalha por toda parte. Porque a minha vontade não se nega a ninguém. Com sua imensidão, nem quer se negar. É como um sol que é forçado a dar a luz a todos, mesmo que nem todos querem.
Então, ele dá a luz a todos, ele está aberto a dar essa inspiração, né? E muitos vivem, assim, dos raios do sol, né? E todos têm acesso, mas nem todos o querem. E por que isso? Só porque é leve? E a natureza da luz é dar a todos? Então, já que é fácil, né? É uma coisa, é leve, tá ali à disposição, mas a pessoa, né, fica falando, amanhã eu faço, tá ali mesmo, qualquer hora eu posso começar. Qualquer hora eu posso começar a ouvir Jesus, qualquer hora eu posso começar a cuidar da minha alma, né? Qualquer hora eu posso. Então, a pessoa fica só empurrando com a barriga, ela acha que, Jesus me ama mesmo, eu posso qualquer hora começar a falar com ele. A qualquer hora eu posso pedir perdão dos meus pecados e fica deixando para depois, mas só que é isso que faz com que a pessoa se perca, né? Porque Jesus vai chegar em qualquer momento e vai perguntar para você e você deixou para depois, aí vai ser tarde demais, né? Aqueles que não a querem e aqueles que a desejam. Mas que grande diferença existe entre quem vive no centro do meu sol divino e entre as vidas dos que vivem somente de sua circunferência ao redor, né? Daqueles que não colhem os efeitos. O primeiro, que vive dentro do sol, esse possui, então, as propriedades da luz, pois vence a resistência, né? E todos os seus bens que são infinitos, né? A luz e os bens que a luz oferece, a inspiração oferece. A luz que mantém defendido de todos os males, de modo que o pecado não pode ter vida nesta luz. E se surgir a amargura, são como nuvens que não podem ter vida permanente. Basta uma pequena brisa da minha vontade para afastar as nuvens mais densas e a alma se encontra fundada no centro do sol que possui. Então, ela falou desse negócio de ser pobre coitado, né? A pessoa, ela tá passando por todo tipo de dificuldade, mas basta uma pequena brisa da inspiração para essa pessoa focar, né? E ir firme, continuar firme no propósito e não desanimar. E assim as nuvens que pode ter trazido essa amargura, essa opressão, essa dificuldade vão embora. Muito mais do que a amargura daqueles que vivem na minha vontade. Eles são sempre por minha causa. E por dizer que sou amargo junto com você. Se vejo você chorar, choro junto, porque a minha própria vontade me faz inseparável daqueles que vivem nela. Ela e eu sentimos suas dores mais do que se fossem nossas. De fato, a minha própria vontade que vive na alma, né? Eu que sou a inspiração, que vivo na alma, essa inspiração ama a humanidade, naqueles que sofrem, naqueles que lutam, né? E a minha humanidade está neles, a dificuldade que eu também passei no meu projeto, né? No meu trabalho, para fazer a alma repetir também a minha vida na Terra. Quantas maravilhas divinas que acontecem, tantas novas correntes que se abrem entre o céu e a terra, pela nova vida de dores que Jesus guarda em sua criatura. E meu coração, que enquanto humano é divino, possui a ternura mais doce. E essas são as tendências atraentes e poderosas do meu coração, que ao ver aqueles que me amam sofrer, meu terno amor liquefaz o meu coração e tudo derrama sobre as dores e corações de minha amada criatura. Portanto, estou com você no sofrimento e tenho 2 escritórios, de ator e de espectador, das suas penas, para apreciar depois os frutos das minhas dores em você, que estou realizando em você. Portanto, para quem vive em minha divina vontade, eu sou o sol e o centro da sua vida. Portanto, somos inseparáveis. Sinto sua vida pulsando através de mim e em mim. Sinto a minha vida também pulsando nas profundezas da sua alma. Por outro lado, para aqueles que somente vivem ao redor da luz que o sol da minha vontade espalha por toda parte, esse não é um mestre da luz, não é um profissional, é o amador, né? Porque a verdadeira maestria é dita quando um bem reside em si. E o bem de dentro ninguém pode tirar, nem na vida e nem na morte, após a morte. Ao contrário, o bem do lado de fora, que a pessoa tem ali e não vai pegar, né? Está sujeito a perigo. Nem mantém o poder de te manter seguro. E a alma sofre fraqueza, inconstância, paixões que o atormentam e passa a se sentir tão distante de seu futuro, de seu Criador. Portanto, eu sempre quero você na minha vontade, né? Colhendo da minha fonte as inspirações para me fazer continuar a minha vida em você na terra. Jesus falando,
Aí eu continuei meus pequenos atos de adoração, de louvor, de bênçãos no Fiat divino ao meu Criador, para emitir em meus atos a vontade divina, para que se estenda por toda parte e em toda parte onde a vontade divina for encontrada. Não há sentido que não seja encontrado. E meu sempre amável Jesus acrescentou: minha filha da divina vontade, você deve saber que a minha vontade não sabe agir pela metade, mas realiza com tanta plenitude que é capaz de dizer: e onde está a minha vontade, há a minha ação, e a nossa, da Santíssima Trindade. A divindade, vendo em nossa divina vontade a adoração, o amor de sua criatura, encontra seu ponto de apoio. O amor da criatura é o esforço que a criatura tem de continuar, respondendo às inspirações de Deus. O amor da criatura que vence qualquer obstáculo, que esse profissional que ela disse, continua vencendo todas as batalhas, todas as barreiras, para poder ter o seu ponto de apoio, em Deus. E aí, eu vendo em nossa divina vontade a adoração e o amor dessa criatura, encontra também o meu ponto de apoio nela, em sua imensidão, onde quer que se incline. De onde sentimos a nossa profunda adoração que a criatura colocou em nossa vontade, descansamos nela. Ficamos ali, ocupados com ela. Sentimos que em todos os lugares ela nos ama e nos apoia em seu amor, e assim também seus louvores e bênçãos, para que a criatura em nossa vontade se torne nossa colina e nosso descanso. Não há nada mais que nos encanta do que encontrar nosso descanso em nossa criatura. O símbolo do que faltava ainda termos acesso, depois de criar toda a criação. Além disso, a nossa vontade divina, que está em todo lugar, e o céu e a terra e tudo estão cheios até a borda dela, de modo que todos são véus que a ocultam, mas véus silenciosos, e se em seu eloquente mutismo falam do Criador, esses não são nossa moradia, Então, todas as outras coisas da terra, o sol, a lua, as estrelas, o mar, a árvore, são mudos. Eles falam do Criador que os criou, mas não é onde ele mora, Mas é a própria vontade oculta em coisas criadas que fala por meio de desenhos, de figuras, De figuras nessas coisas, na árvore, nos bichos e tudo mais. Como se não tivessem uma língua para conversar. Fala no sol por meio de sinais, somente de luz e de calor. No vento, dando sinais penetrantes e predominantes. No ar, que dá sinais mudos para formar a respiração de todas as criaturas. Se o sol, o vento, o ar e outras coisas pudessem dizer alguma coisa, quantas coisas eles diriam sobre o Criador, o seu Criador. Em vez disso, de quem que é o trabalho, então? De falar dessa autoridade suprema. De quem que é? É da criatura humana. Por isso que o homem é especial, É maravilhoso. Nós somos apaixonados por criarmos um ser que tem o dom da palavra. A nossa vontade queria falar através desse ser. Queria sair, então, do mutismo das outras coisas criadas e formamos o órgão da voz nela. Formamos a palavra para podermos falar. Portanto, a voz das criaturas é um véu falador, no qual a minha divina vontade fala eloquentemente e sabiamente. E uma vez que a criatura nem sempre diz ou faz a mesma coisa, como ao contrário, crio coisas que nunca mudam a ação. Elas estão sempre no seu lugar, fazendo a mesma ação que Deus deseja delas. Portanto, a minha vontade mantém a atitude contínua da multiplicidade de maneiras que existem na criatura humana. Portanto, pode-se dizer que não apenas fala na voz, mas também fala nas suas obras, nas etapas de crescimento em que ela reage, na mente e no coração delas. Mas qual é a nossa dor ao ver essa criação falante, o ser humano, usar o grande bem que nós demos a eles de falar, de pensar, de fazer para nos ofender, para usar o presente que nós o demos para nos ofender e impedir o grande prodígio que eu posso fazer. Graças, amor, conhecimento divino, santidade, o que posso fazer no trabalho de falar da criatura? Mas para aqueles que vivem na minha vontade, sou uma voz que fala, e quantas coisas estou lhe mostrando. Estou em movimento em atitude contínua, desfruto de toda a liberdade de fazer e dizer coisas surpreendentes, e realizo o prodígio de minha vontade de falar, amante e trabalho antes da criatura. Antes na criatura, portanto, dá-me a liberdade e você verá o que a minha vontade pode fazer em você.
a minha inspiração pode fazer, e você pode se comunicar através, né, das suas obras sobre o que eu te ensinar. Minha filha, a substância do nosso ser divino é uma imensidão de pura luz que produz uma imensidão de amor. Essa luz possui todos os bens, todas as alegrias, felicidades sem fim para vocês, belezas indescritíveis de realizações. Essa luz investe tudo, vê tudo, encerra tudo, pois não existe passado nem futuro, mas um único ato que produz tanta multiplicidade de efeitos e de sabedoria para encher o céu e a terra. Agora a imensidão do amor que produz essa nova luz, essa nossa luz nos faz amar o nosso ser e tudo o que sai de nós, música, teatro, cinema, né, livros, histórias, romances e tantas outras sabedorias, obras gigantescas de tecnologia, ciência e tantas outras coisas que Deus inspira para o nosso bem, remédios, nossa, tanta ciência maravilhosa para o bem da humanidade, que o homem pode usar para fazer o bem, com tanto amor que nos torna amadores, né, que amamos verdadeiros e perfeitos. Amadores, não é armadores, tá? Não, é amadores de amar, né? Verdadeiros e perfeitos, para que nada possamos fazer além de amar e pedir amor. Isso é o nosso elo profissional com a criatura. Agora, para aqueles que vivem nossa vontade, nossa luz e nosso amor ecoa na criatura e a transforma também em luz e amor. Agora, qual é a nossa felicidade em formar nossos próprios tipos e modelos do trabalho de nossas mãos criativas? Portanto, tenha cuidado e certifique-se de que sua vida não seja formada nada além de luz e amor. Se você quiser fazer feliz seu querido Jesus e ser feliz. Minha filha, nosso trabalho para com a criatura começou com a criação. E nosso trabalho está na palavra, porque contendo-a nossa força criativa, ela fala e cria, fala e forma as obras mais belas e maravilhosas por nossa inspiração. De fato, com o trabalho do seu sim, do seu fiat, né, do seu querer trabalhar em nós, conosco, que falamos para você, que inspiramos você. Toda a grande máquina do universo é formada, incluindo o homem que tinha que viver nessa máquina e ser o rei de todas as nossas obras. Então, depois de ter reorganizado completamente o nosso amor, ele nos chamou para descansar. Para descansar, mas o descanso não diz que concluímos o nosso trabalho. Só diz para parar, para depois retomar o trabalho novamente. Agora você quer saber quando nós vamos retomar o nosso trabalho? Sempre que manifestamos uma nova inspiração, uma verdade nova, um trabalho novo para você. Nós retomamos o trabalho da criação em você. Como tudo o que foi dito no Antigo Testamento, o trabalho foi retomado. A minha vinda à Terra não era nada além de retomar o trabalho por amor às criaturas. A minha doutrina, as muitas verdades e inspirações proferidas pela minha boca apontavam para o meu intenso trabalho para com vocês. E como na criação nosso ser divino descansa, assim com a minha morte e ressurreição você quer descansar. Também para dar tempo para fazer frutificar entre minhas criaturas os frutos do meu trabalho. Mas isso foi sempre descanso, não realização do trabalho. Até o fim dos séculos, nosso trabalho alternará entre trabalho e descanso, descanso e trabalho. Veja, boa filha, esse longo trabalho que tive com você, manifestando tantas verdades e inspirações sobre a minha divina vontade, e como a coisa que mais interessa ao nosso ser supremo é tornar essas verdades conhecidas. Por isso, não poupo nada e não vou poupar para um trabalho tão longo como nós fizemos juntos. Embora muitas vezes tenha dado pequenos intervalos para lhe dar tempo para receber o meu trabalho e prepará-lo para outras surpresas. Do trabalho de minha palavra criativa, portanto, tenha cuidado para preservar e não perder nada do trabalho da minha inspiração, da minha palavra, que contém um valor infinito suficiente para salvar e santificar o mundo inteiro. Fiat. Então, ela falou aqui, vamos retomar o que ela disse aqui, né, que é possível vencer a resistência. Ela já começou falando isso, pois já vimos que tem muitos exemplos fascinantes de pessoas que venceram, né, a resistência. E amador fala que vem de amor, mas é uma pessoa que leva sua vocação como esporte, como lazer, né, como algo secundário, né, faz quando sobra tempo. Esse não investe, né? Então é essa pessoa que vive
na circunferência do Sol. Esse que, vou fazer quando der eu faço, né? No dia que eu quiser. Então vive só de algum momento que dá uma inspiração e vai lá e faz. Se deu, se não fez, não está esperando nada. Agora o profissional faz todo santo dia. Tem compromisso com isso. É a coisa mais importante da sua vida. Não existe mais nada importante, né, para ele se dedicar. É uma dedicação integral, questão de vida e de morte. Ele vence a resistência e faz algo digno de nota, né? Ela fala que ele escreve quando a inspiração vem, e ela vem sempre pontualmente todos os dias às 9 horas da manhã. Todos os dias sintonizado com o doador da inspiração, Deus, né, Jesus, sua divina vontade. A ordem física tem ligação com a ordem mental. A única parada, né, atrapalha. Jesus fala, né, dessa parada, mas é o momento que a pessoa para descansar, né? A pessoa está descansando, está cuidando das coisas, está fazendo. E é o descanso que Jesus permite para a pessoa, né? Para ela não estar ali escrevendo. Mas aí a pessoa está pensando, ela não para de pensar. E Jesus não para de, né? Ela não para de ficar conversando consigo mesma e lembrando do que Deus falou, da inspiração. O que a inspiração trouxe? Né? No dia anterior ela escreveu, e aquilo tudo está dentro da mente dela. Então é um descanso para Jesus que deixa a pessoa sozinha para pensar, que deixa a pessoa sozinha para poder meditar tudo aquilo que ele falou, né? É isso que Jesus quis dizer. O trabalho é imprescindível para mim, não importa se é para os outros. Todos os dias é uma batalha para vencer, é o que Jesus falou aqui. Todos os dias ele também sofreu e a gente também vai sofrer, e ele sofre em nós, né? E nós continuamos o trabalho dele contínuo. Aceitar que as pessoas vão rir de nós, vão nos invejar, vão nos criticar, vão sempre não nos entender, né? E vão colocar obstáculos, né? O máximo possível. E você sempre vai ser aquele pobre coitado, né? Se sentir como um pobre coitado sempre, porque você está investindo em algo que ninguém está vendo no resultado. Ninguém vê nada do que você está fazendo, todo mundo vem, né? Se vê alguma coisa, não vê o sentido do que você fez, né? Não tem o mesmo olhar que você tem, e você não se importa com a opinião de ninguém. O importante é que você fez alguma coisa, né? Que ele falou que é importante, que é real, que eu entrei na arena, né? Não tá mais no bastidor, né? Agora eu tô pra valer, mesmo que eu tenha que enfrentar críticas e não agradar, né? Desculpa. Acertar, então, isso, né, de ser um pobre coitado, como ela disse. O corpo pede sustento. Nós somos profissionais quando devemos sustentar o corpo, que é uma coisa visível para nós, né? Mas a alma sempre é deixada de lado. Jesus fala muito isso, né? Do quanto que o homem, ele não quer a felicidade. A felicidade ele não quer, a verdadeira felicidade. Porque cuidar do corpo não é felicidade, né? Então, que o homem não quer a felicidade só vem da sua realização da alma. Né? Aquilo que ela falou, da pessoa dormir tranquilo, o sono do justo, porque fez o que tinha que fazer, né? De verdade, né? E aquele que quer ser profissional, entra no mundo profissional real, aceita ser conhecido mesmo para ser criticado. É melhor fracassar na arena do que ficar nos bastidores para sempre. Devo cumprir o meu dever com o meu trabalho. Faço reunião comigo mesmo para cobrar de mim mesmo, né? E para ter frieza para me cobrar de mim mesmo o resultado. Quero a realização da minha alma, ela fala, né? Falou que ele quer a realização da alma. Vou fazer de tudo mesmo sem recompensas. Não vou ver recompensa, não vou ver resultado, não vou ver salário, né? Não importa se vou ser reconhecido, né? Mas vou dar o meu sangue para o meu sonho ser concluído. Estou preparado para trajetos longos e para todos os obstáculos que possa vir. Trabalhar sem pressa, sem pausa. Dominar o como e o que deixar para Deus, né? O que Deus quer que você faça é Deus quem sabe. Ele não está preocupado. O que eu vou fazer? O que eu vou escrever? Não, isso aí ele não está preocupado. Ele não está preocupado com o que vai aparecer, o que vai surgir, né? Ele não fica avaliando isso antes, né? Muita gente que se vence pela resistência porque fica querendo saber o que vai acontecer. O que eu realmente eu não vou perder tempo? Será que eu vou perder tempo? Imagina, ela falou que ele jogou vários roteiros fora, livros inteirinhos fora. Imagina, tem gente que não consegue aceitar a ideia de perder tempo. Não consegue aceitar a ideia de perder tempo. Mas para você poder vencer, você precisa, né, se aperfeiçoar. E o aperfeiçoamento é através de investimento.
sem você investir em uma coisa que você está fazendo, você não vai conseguir nunca. Então, mesma coisa a nossa alma. A gente vai ver, muitas vezes, ontem mesmo eu atendi uma pessoa, a pessoa falou, Aline, mas eu tô melhorando, eu tô melhorando, sinto que eu tô melhorando, mas ainda fico nervosa. Aí eu falei pra ela assim, calma, você é finita, né? Jesus é infinito, ele é grandioso, a gente é finito, a gente tá um passo de cada vez, né? Não é de uma hora pra outra que a gente vai conquistar tudo. Então, não é assim. Jesus, ele não tá querendo que você seja santo hoje. Eu tenho que ser santo hoje, por hoje não. Tem que ser santo hoje. Jesus não tá preocupado. Ele tá preocupado se você está buscando de todo o coração. Se você está trabalhando para alcançar, né, esse resultado. De dentro de você. Agora, se na hora alguém apertar um botãozinho, igual meu marido eu falo pra ele, você aperta o botão da minha raiva, da minha ira, quando você faz certas coisas comigo, que eu já falei que eu não tolero certas coisas. Né? E você vem me machucar, e você me faz me sentir tão mal perante a Deus, que tá vendo o meu comportamento, tá vendo que eu tô nervosa, tá vendo que eu não me seguro, né? Mas aí Jesus fala comigo, calma filha, calma, é uma batalha por vez, você venceu, você tá entendendo cada vez mais como que vai vencer isso. Eu preciso que ele aperte seu botão enquanto o seu botão ainda tá vivo, até você ter o poder de neutralizar essa força dentro de você, né? Ou canalizar isso aí, né? E tem que sair, tudo isso de você tem que sair de algum jeito. E às vezes eu permito que ele aperte para poder sair toda, né, essa ira, toda essa energia guardada que você não está conseguindo doar ainda, né? Então, às vezes, sabe, Jesus fala bem, calma, tenha paciência com você. Eu não tô vendo isso, eu não tô vendo o que ele fez, eu permiti que ele fizesse, né? Eu não tô olhando para isso, eu tô olhando para a sua essência, né? Se você se perdoa, se você entende que é um processo, né, que depende mais de mim do que de você, de que o seu esforço é mínimo perto do que eu tenho que te dar, né, que você só vai fazer o como, e o seu como é limitado, o meu que, né, é o infinito. Então, o que eu sou por natureza, você nunca vai ser santa, você só vai ser pela graça, e para ser pela graça, você precisa, né, se vencer todos os dias. E muitas vezes o se vencer é se perdoar. O se vencer é se perdoar. É abater o escrúpulo. Abater o escrúpulo. Né? Entender que eu sou misericordioso. Eu preciso que você realmente experimente a minha misericórdia. A minha bondade, que você se coloque diante de mim, né? Necessitada da minha misericórdia para com você. Porque é isso que eu quero dar para você. Esse é o amor que eu quero te dar. De te perdoar sempre. E de você ser perdoado e sentir o meu perdão. Né? De que você precisa do meu perdão. De que é necessário. O que adianta eu querer perdoar uma pessoa que é perfeita aos olhos dela mesma? Que graça tem eu perdoar eu te dar uma coisa que você já tem, que você não precisa, quer dizer, né? Um modo de falar. E é tão maravilhoso experimentar a minha misericórdia. Quantos gostariam de experimentar e não conseguem experimentar? E eu quero dar para você tudo que eu não posso dar para os outros. Então, muitas vezes permito que você, né, se sinta necessitada do meu perdão, da minha misericórdia, e pedir o perdão para mim. E é uma forma de eu te humilhar, de eu ver a sua humildade, né, de fazer você se manter sempre humilde, que é um elemento importantíssimo para eu continuar mantendo você na graça. É a base da casa que eu estou construindo, é a humildade. Então, para que eu possa fazer uma nova ala no palácio da sua alma, eu preciso de mais uma dose de humildade. Aí eu permito que você se conheça a sua limitação, a sua fraqueza. Aí nesse momento você pede perdão e confia na minha misericórdia e deixa eu fazer mais uma ala no seu palácio. No palácio que eu estou construindo com uma novidade, trazendo mais um dom, trazendo mais um tom de felicidade para você. Então fique em paz, fique em paz. Jesus fala muito isso comigo, então claramente. Então não importa se vai ser reconhecido, tem que estar preparado para projetos longos, trabalhar sem pressa, sem pausa, dominar o como, né? Trabalhar no mundo real, que tem todas as dificuldades. O mundo real tem tudo que você precisa passar de dificuldade, mas você tem que ter, né, essa calma, essa paciência, esse amor todos os dias, buscar essa inspiração contínua, todo dia se vencer, todos os dias vencer a si mesmo, né?
né, passar por essas situações, por essas oportunidades e vencer a si mesmo e continuar da onde parou, não parar por causa de nenhum motivo, né? E dormir o sono dos justos, cumprir a sua missão, honrar aquilo que você se corresponde a fazer, né? Os méritos, dizer que os méritos não são seus, mas de Deus, é de Deus, tudo vem dele, né? Você só é um instrumento, é uma ponte para alcançar, né? Para que Deus possa falar através de você. Você é a voz do doador que te deu o dom de poder falar das coisas e das obras dele. Então, você faz a sua parte. E isso é você cumprir o propósito para o qual você foi criado por Deus. Amém? Então, continuando a formação, a próxima parte, para a gente poder, né, se alimentar bastante desse conteúdo. Um profissional é assim. Ele é uma ponte, ele é um canal. Ele sabe que as coisas se fazem através dele, mas ele não é dono da beleza. Ele só cria as condições para que a beleza se manifeste através dele. Entende? Então é um cerimonial, realmente. Ele procura ser digno. O profissional dedica-se a dominar a técnica, aprende do passado para ter arsenal de ferramentas quando a inspiração vier. Ele fala muito desse cidadão. Um profissional não hesita em pedir ajuda, sabe que qualquer arte é inesgotável. Procura aprender com quem tem algo a ensinar. Ele fala 1000 vezes de um cidadão que eu não saberia que existe se não fosse ele, que se chama Tiger Woods. Já ouviram falar? Acho que é o maior esportista da área de golfe do mundo. Imagine o que eu entendo de golfe. Mas ele fala que esse Tiger Woods é um profissional impecável. Diz que ele é o melhor que já existiu nessa categoria, na história do esporte. Mas ele tem um instrutor e aceita que o instrutor lhe ensine. Ele não considera que ele sabe tudo e tem a humildade de sempre querer aprender com quem tem alguma coisa para ensinar. Ele diz que aquele que está sempre querendo aprender, tem essa humildade de sempre querer aprender, esse vai estar sempre crescendo, e isso é um profissional. Não se acha o dono da verdade. Um profissional se distancia de seu instrumento. Sabe que o seu ser físico, psíquico e mental é uma ferramenta que Deus lhe emprestou. Usa-o objetivamente, com distanciamento. Identifica-se com sua consciência e sua vontade. Eu sou a consciência e a vontade que maneja esse instrumento que me foi emprestado para eu vir no mundo e fazer uma obra. Eu procuro manter esse instrumento com bom funcionamento. Não me identifico com as oscilações dele, não me identifico com a glória dele, nem com as depressões dele. Ele está ali, é uma ferramenta que eu procuro manter em boas condições. Eu sou a minha consciência e a minha vontade. Isso é uma ferramenta que Deus me emprestou para vir ao mundo e realizar uma obra. É como uma luva nas mãos do divino. Ele me emprestou para vir no mundo e fazer uma obra. Não me identifico muito com as oscilações dele. Portanto, ele oscila pouco. Porque o nosso corpo físico, emocional, ele é que nem criança. Você já viu? Quando você olha para ela dá mais birra. Se você não olha, ela levanta e vai fazer outra coisa. Eu não me identifico com esse corpo, portanto, ele não dá birra. Porque eu não teria tempo para isso. Percebem que a criação para ele é um ato espiritual, né? Místico, uma identidade profunda, um serviço, um sentimento de entrega, é fantástico. Um profissional não leva o fracasso ou o sucesso para o lado pessoal. Sua consciência está fora da personalidade. Ele diz que o Bhagavad Gita, ele vai citar muito isso lá na frente, é um livro que diz que nós só temos o direito de servir e amar o nosso trabalho. Se os resultados vão ser bons ou maus, isso é secundário, depende do terreno, você joga a semente, se ela frutifica ou não, pode depender do terreno e não de você, mas todos os dias eu joguei a minha semente. Um profissional se valida porque foi fiel ao seu trabalho. Ele vê a crítica única e exclusivamente para ver se tem alguma coisa para aprender com ela, mas não para se sentir arrasado porque a crítica foi ruim. Ele valida a si próprio e volta inexoravelmente todos os dias. Ele voltará amanhã. Tenha fracassado ou tenha sido bem sucedido hoje. Ele é inexorável. Um profissional suporta a adversidade e não leva a humilhação para o lado pessoal. Essa história, ele é muito humilde e conta com muita simplicidade as coisas da vida dele. Ele disse que já tinha mais de 40 anos e um currículo de um monte de roteiros de cinema que nunca ninguém tinha aceito, uma folha de fracasso do tamanho do seu braço, ele diz. Aí um dia ele foi falar com o produtor, conseguiu uma entrevista com o produtor para mostrar os roteiros dele. Aí diz que o produtor ficava falando, olhando as coisas dele, e o tempo todo falando no telefone, com fone de ouvido, o tempo todo falando no telefone. Até que veio uma ligação, ele virou para ele e disse, olha, essa é pessoal, você pode sair um pouquinho?
E aí ele saiu para ele falar no telefone e ficou em pé 1 hora na porta do escritório do cidadão. O cidadão esqueceu dele. Daqui a pouco saiu vestindo terno. Ah, você está aí, desculpe, eu esqueci, mas agora eu estou ocupado, não vou poder mais. Ele falou, essas coisas doem, eu já não era um homem jovem. Então imagina se fosse tomar isso como pessoal e me deixar ficar arrasado com isso. Continuei caminhando. Hoje esse produtor deve morrer de vergonha de ter feito isso, né? Continuei caminhando. Ou seja, ele não leva as humilhações para o lado pessoal. Tem uma passagem que eu acho muito interessante. O professor Jorge Ângelo Braga, que é o fundador de Nova Acrópole, ele costuma falar da fixação que o ser humano tem no negativo. Ele diz que, por exemplo, um copo com metade de água, a gente tende a olhar e dizer está meio vazio, não está meio cheio. Ou seja, sempre com a fixação nos fracassos, nas dificuldades. O Pressfield tem a maneira dele de dizer isso, bem estilo Pressfield, né? Que ele fala que uma rosquinha a gente sempre olha para o buraco e não para o biscoito. O profissional olha para o biscoito. Eu tenho biscoito aqui, o buraco eu desconsidero. Ou seja, se garante, se valida e não se deixa atingir pelas circunstâncias. É melhor estar na arena pisoteado do que na arquibancada ou no estacionamento. Já ainda que estejam me pisoteando, eu estou na luta, eu estou na arena. 1 hora vira o jogo. Um profissional homologa a si próprio. Ele conta mais uma vez exemplo de quem? Tiger Woods. Depois vocês olham lá na internet quem é ele, porque eu acho que a maioria de vocês deve entender de golfe tanto quanto eu, né? É um esporte muito popular no Brasil. Ele diz que o Tiger Woods uma vez estava se preparando para dar uma tacada numa final de um campeonato e uma pessoa lá da plateia tirou uma foto, ofuscou o olho dele, um flash, na hora que ele estava arremetendo para dar a tacada. Aí diz que ele parou assustado, olhou para o cara com aquele olhar fulminante, fechou os olhos, respirou fundo, foi lá e deu a tacada perfeita. Imagina se tivesse hábito de vitimização. Imagina se fosse um descontrolado emocionalmente. Acabou o jogo para ele. Vou matar esse sujeito. Alguém está tramando. Quem botou esse sujeito aí? Estão querendo me derrotar. Não interessa. Fecho os olhos, me concentro e faço o que eu tenho que fazer. Problema do bobalhão que fez isso. Diz que ele deu a tacada perfeita. Ele conseguiu extravasar a raiva e a revolta dele num olhar para o cara, 1 segundo. Fechou os olhos, respirou fundo, era ele de novo. Puf, a tacada perfeita. Qualquer vozinha da resistência aí teria acabado com o jogo dele. Qualquer descontrole. Tá? Ele disse, esse cara é um exemplo de um profissional. Um profissional reinventa a si próprio. Também é uma coisa muito interessante. Ele fala dessa atriz Goldie Hawn, que ele diz que ela falou que existem 3 estágios com uma atriz de Hollywood. Ou é a baby, ou é a diva, ou é a conduzindo Miss Daisy. Que são os 3. Vocês conhecem a Miss Daisy? Acho que não, né? Não. Aquele filme da velhinha, que tinha um motorista que ficava levando ela para todo lugar. E realmente eu acredito que em Hollywood não deve ser fácil para uma atriz envelhecer, né? Porque só vai ter espaço quando fizer o Miss Daisy 2, porque uma atriz idosa não tem quase espaço nenhum. Ele fala, bom, ela fala isso com revolta, mas um profissional, ele sabe perfeitamente que às vezes a musa pode precisar dele em outros papéis na vida. Seus papéis podem ter que se adaptar dependendo da idade dele. Ele foi um grande esportista, em determinado momento pode ser um grande instrutor, não vai querer ser um grande esportista com 60, 70 anos. Ele sabe se adaptar, ele não se considera perseguido, nem acha que as leis da vida são uma injustiça. Já viram a quantidade de pessoas profissionais quando chegam à maturidade entram em depressão? Porque não são mais convidados, porque não são mais considerados. Um profissional sabe, está sempre atuando e ocupar posições diferentes conforme o que a vida, o que a musa espera dele, o que é possível. Ou seja, ele reinventa a si próprio. Livra-se de uma vestimenta e continua a sua jornada como uma alma reencarnada. Um profissional é reconhecido por outros profissionais. Ele dá exemplo dos pistoleiros do filme do John Wayne. Todo mundo sabia quando o outro era bom de bala. Um profissional reconhece quando uma pessoa é séria, tem peso, se responsabiliza pelo que faz. E ele diz dessa questão da empresa, que isso foi uma grande sacada que ele teve e que ele usa, pode não ser uma empresa, pessoa jurídica, pode ser uma coisa imaginária. Mas ele diz que a melhor coisa que tem é você deixar de ser você e virar você SA. Porque você tem um patrão, uma parte de você que é o patrão, outra parte de você que é o empregado. E aí, se a parte empregado fica com preguiça, você, patrão, cobra dele horário. Se você tem um sucesso e quer ficar muito vaidoso, você, patrão, vai lá e abaixa a sua crista.
Se você tem um fracasso e quer ficar deprimido, você, patrão, vai lá e coloca você no devido lugar. Ele diz que quando ele saía para tentar conseguir venda dos seus roteiros, patrocínio para os seus livros, ele se sentia um João coitado. Não conseguia pedir para as pessoas patrocinarem o trabalho dele. Depois que ele virou João Coitado S.A., acabou o problema. É uma coisa profissional, material, sem envolvimento emocional, ele vai lá e negocia sem problemas. Tá? Ou seja, distancia você das oscilações emocionais e cria uma relação bem profissional. Tem o eu que escreve e tem o eu que é o meu patrão, que me reúne comigo toda segunda-feira, ele faz a pauta da semana e me cobra horário e produtividade. E isso faz a coisa ficar bem sob controle, séria e constante. Tá? Profissional é uma criatura que não desiste. Lembrar que a força da resistência vem do nosso medo. E reforçar foco no trabalho, determinado e implacável, tão certo quanto a rotação da Terra. Isso é uma frase de John Wayne. Entre outras coisas, ele gosta de faroeste. Aí ele diz que o John Wayne estava perseguindo um bandido no faroeste, o faroeste fugiu mais uma vez, o bandido fugiu mais uma vez, e ele disse, mas eu vou pegá-lo tão certo quanto a rotação da Terra. Ele adorou essa frase, porque o profissional é assim. Eu vou fazer tão certo quanto a rotação da Terra, não interessa. Eu vou continuar inexoravelmente, uma hora eu vou pegar esse cara. Ou seja, inexoravelmente, vou fazer o meu trabalho, indefinidamente, ninguém vai me deter. Essa é a seriedade do profissional. Não um mistério em ser um profissional, é uma decisão levada a cabo por um ato de vontade. Decidimos ver a nós mesmos como profissionais. Ou seja, é uma decisão interna, é você querer. Já falei para vocês um conto antigo, que se diz que é histórico, mas ninguém sabe dizer, de um mestre chamado Bodhidharma, indiano que vivia na China, e que um dia um discípulo o procurou, era um antigo general de guerra, e estava atormentado pela vida no mundo material, que para ele parecia muito sem sentido. Os indianos chamam isso de sansara, a roda dos dias e das noites, é aquela cobra que morde o próprio rabo, a rotina repetitiva, sem nada de espiritual, nada de profundo, e ele se sentia preso nisso. Aí foi procurar Bodhidharma e disse, mestre, tira-me do sansara. Ele disse que Bodhidharma virou para ele e perguntou, quem te colocou nele? Ele, mesmo fui eu, né? Só com essa pergunta ele saiu, porque ele percebeu que ele estava no sansara porque ele acreditava que estava no sansara, era uma decisão. Eu sou um amador porque eu acredito que eu sou um amador. E a partir do momento que eu me sinto um profissional, eu sou. E honro isso a partir de hoje. É uma decisão que ninguém pode tomar por você. Entende? É um clique mental. Ninguém decide isso por você. E não é nada impossível. Aí ele vai entrar na terceira parte do nosso livro, que é o Reino Superior, que é a menorzinha e a mais bonita, eu acho. Ele vai falar que da mesma maneira que você tem forças da resistência que te puxam para baixo, quando você consegue lidar com resistência e tem mérito, tem também forças acima, que são tuas aliadas. Então a gente vai deixar essa parte para o quarto vídeo. Concluindo, então, a terceira formação, a gente retomando o que ela falou. Então, vamos lá. A pessoa, nós não somos o dono dos méritos, não somos o dono dessa beleza das inspirações, da divina vontade, da graça, da divina vontade, do que Deus tem a dar a nós. Mas nós dedicamos totalmente a técnica para poder fazer essa beleza, essa inspiração se tornar vida. Então, a gente aprende de Deus essa graça, da gente receber a vida de Deus, a vida divina, a inspiração que Ele nos dá, e a gente seguir, trazer essa fala de Deus, essa palavra divina à vida, essas obras para a vida. É nós que materializamos todos os projetos hoje da criação, que continua. Deus continua criando através de nós. Então, toda a tecnologia, toda a ciência, toda a arte, toda a cultura que é produzida pelo homem, inspirada por Deus para o bem da humanidade, é através de nós, mas quem dá toda essa inspiração é Ele, e Ele não gosta que a gente fique atribuindo a nós mesmos. Ele gosta dessa humildade que eu já falei e que ela falou,
né, que não se acha dono da verdade, que o profissional sabe, né, que os seus dons foram somente emprestados pelo Criador. Essa parte foi perfeita que ela disse, que é o que ele falou, né, que mantenha suas ferramentas em boas condições porque recebeu, que Deus me emprestou para fazer uma obra. Eu sou como uma luva de Deus. Achei interessantíssimo isso. Não me identifico com esse corpo, né? Não me apego à matéria, né? E somente utilizo aquilo que eu tenho, mantenho isso em ordem, né? Não só temos o direito de honrar o que nós recebemos de Deus e cumprir o nosso trabalho. Nós temos que ter somente o direito de honrar e de cumprir o nosso trabalho, né? Ele ouve a crítica para ver se tem algo que sirva para ele. Então eu ouço a crítica para ver se tem algo que realmente tem algum sentido para mim. Sempre eu ouço a crítica que fazem para mim, sempre, para ver se eu estou fazendo alguma coisa errada, porque eu não confio em mim mesma. Eu sei que eu estou aqui para poder ser inspirada por Deus, e Deus pode utilizar de pessoas até mesmo através da crítica. Então, para ver se tem algum feedback que realmente é positivo para mim. Então, sempre é possível, né? Ouvir a crítica e querer melhorar, sempre é bom, né? Se a gente pode utilizar a nossa voz de uma forma melhor, que é a nossa ferramenta, se a gente pode utilizar a nossa sabedoria de uma forma melhor, como podemos fazer? Sim, vamos fazer, né? Se é possível. Não levar as humilhações para o lado pessoal. Não devemos ter fixação no lado negativo, né? Não se deixar atingir pelas circunstâncias. É melhor estar na arena machucado e ferido do que estar na arquibancada sempre. O profissional se reinventa e sabe se adaptar a qualquer circunstância da sua vida. Então, é aquilo que ela falou da idade, né? Estar pronto para atuar de acordo com sua vida, sua idade, e livrar-se de toda vestimenta de uma era e vestir outra oportunidade, né? Está sempre se adaptando. O profissional reconhece quando o outro é profissional, né? E ser o eu patrão, aquele que me cobra, aquele que, né, que avalia o meu trabalho. Eu também me cobrar e avaliar o meu próprio trabalho. É muito importante isso, né? Ver o que eu posso melhorar, o que eu posso aperfeiçoar, como que eu posso transformar o meu trabalho. Eu vou conseguir, custe o que custar. Ninguém vai me deter, né? Ser esse profissional, né? E ver todos nós como profissionais, né? Se ver como profissional. Então, se você é uma pessoa que ainda se vê amadora, acha que esse caminho da santidade é de amadora, é uma coisa que você está fazendo uma parte da sua vida, né? Que você é profissional, você é família e você está vivendo a parte da sua vida. Então, a partir de hoje, assume isso como principal da sua vida. Busca isso de todo o coração. Decide uma vez por todas ser profissional. Amém, Jesus? Eu confio em vós, Fiat, até a parte 4. Jesus espera por você. Fiat.